Olá, olá! Minha saudação especial a todos que estão acompanhando esse trabalho. Eu me chamo José Fernando e hoje estou aqui para apresentar esse trabalho sobre a origem do ser humano no sexto dia da criação, uma perspectiva bíblica. Esses são os nossos componentes do grupo, aqueles que estão à frente também nessa pesquisa, que se empenharam também para que a gente pudesse fazer esse trabalho. A nossa orientadora é a mestre professora Janaína Gonçalves Rios, que esteve com a gente orientando e conduzindo durante todo esse trabalho que vai ser de grande relevância para todos, né? Então, o nosso trabalho, ele se propõe, né, nós temos aqui a introdução ao nosso trabalho, e qual foi então a intenção nossa ao poder pesquisar esse tema? Nós temos aqui várias teorias a respeito da origem do ser humano, né? Várias teorias, como o evolucionismo, o criacionismo, elas tentam responder como o ser humano veio à existência, como a nossa raça ela passou a existir em nosso planeta. E então, esse trabalho veio justamente com esse sentido, porque o evolucionismo defende que o ser humano ele nasce de processos naturais, graduais, evolutivos, e com isso então, depois de milhares de anos, nasce a raça humana, o ser humano. Já o criacionismo, que é defendido por uma linhagem mais cristã, ele acredita que o ser humano ele nasce com um propósito, ele nasce da mão alguém que o cria. Nesse caso, para os cristãos, o ser humano ele nasce criado por Deus, dentro de um propósito. Então, nós temos essas duas linhas de pensamento, essas duas grandes teorias a respeito do nascimento, do surgimento do ser humano. E o evolucionismo, ele é um processo que pode ser observável, ele é passivo de análise científica. Já o criacionismo se baseia mais na lógica da fé. Ou seja, eu preciso crer para que eu realmente possa saber que eu fui criado, né? E há uma fé, como diz Hebreus capítulo 11, verso 3, né? Da Bíblia. Pela fé entendemos que foi o universo criado por Deus. Então, se parte do processo de evolução passivo de análise científica, o outro se baseia na lógica da fé, né? E dentro desse propósito também, nosso trabalho, ele vai analisar a respeito do dia da criação. Ou seja, os dias da criação eles são literais, porque se o ser humano é criado, eu tenho que entender que os dias da criação também são literais. Alguns defendem que a criação ela se iniciou, mas que os dias ali, primeiro dia, segundo dia, são longos períodos de anos e não dias literais como nós conhecemos hoje de 24 horas. Bom, então o objetivo do nosso trabalho, né, é analisar o relato bíblico da criação do homem, né, em Gênesis capítulo 1, verso 26, e Gênesis capítulo 2, verso 7. Evidenciar a sua natureza literal, ou seja, os dias da criação como sendo literais e não longos processos, longos anos. E também entender o significado teológico da vida. Ou seja, o ser humano foi criado com um propósito. Então nós também decidimos também pesquisar e conhecer um pouco mais desse propósito. Se o ser humano foi criado, ele é criado com um propósito. Se é um processo evolutivo, possa ser que nós não encontramos um processo, um propósito para o ser humano, né? Então, o nosso trabalho se propõe a responder essa pergunta, né? Bom, então a metodologia. Trata-se de uma pesquisa de natureza bibliográfica e exegética, de abordagem comparativa, ou seja, vamos então analisar algumas bibliografias de autores, de cientistas
que trabalham essa área da evolução e ao mesmo tempo do criacionismo, e também trabalhar a exegese do texto bíblico, que no caso da Bíblia ali do Antigo Testamento, em Gênesis, trata-se do hebraico. E assim a gente poder analisar esse texto, entender esse texto e ver o propósito que esse texto quer nos apresentar. Então, abordagem comparativa e exegética também no texto bíblico, né? Também analisar algumas passagens da Bíblia, né? E algumas literaturas também teológicas a respeito do criacionismo. E assim a gente poder encontrar então fundamentos para responder que o ser humano então ele nasce no sexto dia e que ao mesmo tempo a criação do homem se dá no sexto dia e é um processo literal. Não é anos que se passam ali, mas são dias de 24 horas. Então, e a nossa pesquisa, nós encontramos também alguns resultados. Né? O resultado foi que o relato bíblico de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 apresenta uma sequência lógica e literal dos atos criadores. Então, olhando o texto de Gênesis, é possível ver que o processo da criação ele segue uma linha lógica. É a terra sendo moldada, é o surgimento ali das primeiras plantas, dos primeiros animais, e no final, então, acontece a criação do homem. Então, há todo um processo de preparação para que pudesse, então, nascer a vida humana. Então, nós entendemos, né, que se trata, então, de um ato criador. Alguém estava planejando por trás disso tudo, preparando tudo para que o ser humano pudesse nascer, né? E a gente consegue ver também ali, como diz o cientista, perdão, o Lourenço, né? Ele diz ali no livro Como Tudo Começou, que nós podemos acreditar realmente que o sexto dia da criação, ele se trata de um dia literal. Ele não é um processo evolutivo, milhares de anos que se passam ali, mas é um dia literal. É também um sexto dia da criação, né? Então a gente consegue realmente ver que o ser humano ele foi criado com um propósito, com intenção e não partiu de um longo processo evolutivo. Então, nós concluímos esse estudo reafirmando que a narrativa bíblica da criação do ser humano, conforme descrita em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 2, 27, revela um ato intencional e pessoal de Deus. Deus ele tem uma intenção ao criar o ser humano. E através da análise científica, teológica e exegética, constatamos que o relato da criação não se trata de uma metáfora ou alegoria, mas de uma descrição literal. Então nós conseguimos ver que Deus, ele cria o ser humano, ele cria com um propósito, não foi um processo evolutivo, mas foi uma preparação para que o ser humano pudesse então bem a vida. Portanto, fica evidente que a leitura literal de Gênesis é essencial para preservar a coerência da fé cristã e para compreender corretamente a origem, o propósito e o destino do ser humano. Então, na lógica da criação, a gente consegue ver que o ser humano foi criado com um propósito, tendo no caso, um propósito e um destino, né? Então, aqui são algumas das nossas referências, as nossas referências para esse trabalho. E aqui está então a nossa apresentação sobre a origem do ser humano, o sexto dia da criação, uma perspectiva bíblica. E desde já agradeço a todos.